Nós vamos hoje aqui pensar sobre a possibilidade do diálogo entre homens e mulheres na nossa cultura. Essa é uma questão delicada que se coloca em meio a muitas, às vezes, polêmicas e divergências, e eu gostaria então de partir de um pressuposto de entendimento, é que a gente vive numa cultura marcada pelo patriarcado. E entendendo aqui que o patriarcado é uma espécie de construção social que valoriza o masculino. Então, tudo que diz respeito à masculinidade, à virilidade, é considerado valor na nossa cultura. E, do modo contrário, tudo que não é masculino, não é o viril, é desclassificado como tendo um menor valor. E toda vez que a gente tentar estabelecer um diálogo entre aqueles considerados como os que estão assim, no topo de valorização da cultura e os que estão abaixo, esse diálogo sempre vai ser não igualitário e, portanto, aberto a todas as relações de poder, de opressão e de violência, tudo isso que marca, então, a impossibilidade de um diálogo, de fato, fraternal, horizontal, que seria o que, de fato, define um diálogo, né? A gente pensar um diálogo, ele se faz realmente, faz jus a essa denominação diálogo quando ele é horizontal, quando ele se passa entre pessoas que estão no mesmo patamar social, né? Que obtém para si a mesma valorização frente à sua cultura. Então, diante do fato de que homens e mulheres não estão colocados no mesmo nível de valorização social, é que surge a luta feminista no sentido de tentar garantir que as mulheres sejam vistas como qualquer outro ser humano, numa ideia de universalidade do humano e em que todos teriam o mesmo valor em suas próprias vidas, existência, colocação aí no tecido social e tudo mais. Então, se muitas vezes o feminismo é visto como um movimento que prega a violência ou a luta, a gente tem que entender que ele só existe, ele só precisa se valer como movimento de luta porque está diante da colocação de uma estruturação desigual nas relações entre homens e mulheres. É preciso que a gente desmonte essa máquina patriarcal, né, essa estruturação patriarcal, para que as mulheres sejam de fato vistas como um ser humano do mesmo tamanho, do mesmo valor, com as mesmas condições de vida que um homem. E o diálogo, então, ele só vai ter a chance de se estabelecer de modo horizontal, fraternal, em que cada um tenha a condição de se colocar no mesmo nível, tendo a sua fala escutada, considerada, tudo isso que é imprescindível para um diálogo de fato. Isso só vai acontecer quando a relação de violência que nós temos estabelecida culturalmente entre homens e mulheres for ultrapassada. O modo como a violência aparece nas relações entre homens e mulheres recebe o nome que a gente conhece bem, né, culturalmente, de machismo. Então, o machismo é esse inimigo que a gente quer combater. Inimigo aqui entendido, eu estou colocando desse jeito para deixar claro que não se trata de uma luta contra os homens, mas contra a relação tal qual é estabelecida. Então, está sempre aberta a possibilidade de que as mudanças e a inauguração de um novo modo de relacionamento se coloquem entre homens e mulheres, e sempre que a gente perceber que tais relações não se estabelecem mais em cima ou a partir do machismo, a gente vai ter a chance, então, do diálogo igualitário e fraternal entre homens e mulheres. Essa questão da relação de gênero, eu estou tratando mais especificamente do homens e mulheres, mas a gente pode pensar o termo gênero de forma mais abrangente hoje, mas mais ainda, eu quero dizer que isso é só um dos exemplos das relações não horizontais que a gente tem na sociedade. Toda vez que se tem uma relação violenta, no sentido de que os termos, né, as pessoas colocadas na relação não estão no mesmo nível, a gente vai ter esse mesmo tipo de mecanismos. Então a gente pode pensar nas questões de raça, de classe, enfim, todos esses marcadores que fazem com que tais pessoas se coloquem num patamar acima de outras. Sempre que isso estiver acontecendo, não vai ser possível um diálogo igualitário, porque aquilo que é dito pelos menos valorizados sempre vai ser menos considerado, menos escutado, e sempre vai haver aí uma relação de poder se estabelecendo. Um diálogo, do modo como um diálogo de fato verdadeiro, vivo, é aquela situação em que todos os componentes envolvidos na situação do diálogo tenham a mesma valorização e que a fala dita por todos os membros, né, por todos os participantes desse diálogo seja sempre valorizada da mesma maneira. A gente pode dizer, então, numa situação horizontal, em que não há nenhuma relação de poder ou de violência manifestada pelo poder, e isso só vai se dar
quando socialmente a gente de fato perceber todas as pessoas como tendo um valor humano igual. Eu estou falando aqui de valor, sempre resguardado então a ideia de que esse valor se estabelece nas diferenciações todas que o fenômeno humano apresenta. Voltando ao início do raciocínio, só reafirmando que homens e mulheres vão poder se relacionar num diálogo horizontal e fraternal e igualitário quando a relação de violência, o que a gente conhece como machismo, tiver sido ultrapassada socialmente.